Olá, eu sou o engenheiro João Cunha, especialista em instalações elétricas, e hoje eu quero falar com você sobre a nova norma de SPDA, a NBR 5419 de 2015. A grande mudança na NBR 5419 de 2015, a edição de 2015, é uma melhor formalização, uma melhor organização dos conceitos de SPDA. A norma agora está com um alinhamento muito maior com a IEC, um alinhamento internacional muito maior. A norma mãe, a norma internacional mãe, é a IEC 62305. E essa norma, ela veio agora dividido em 4 normas, 4 partes de norma. A primeira parte, como é um critério da IEC, são os princípios gerais. Então, ela vai apresentar os princípios gerais do PDA. Veja, essa norma agora traz um conceito um pouquinho diferente. A gente vai detalhar um pouquinho mais durante o vídeo, mas agora é a proteção contra descargas atmosféricas. PDA. E o SPDA é uma parte dele. Os princípios gerais vão apresentar os princípios da proteção contra descargas atmosféricas. Na parte 2, é uma parte nova, que é o gerenciamento de risco. Muita gente tem reclamado um pouco dessa parte, que o gerenciamento de risco ele ficou mais complicado, que está dando mais trabalho. Realmente, vai dar mais trabalho. Por quê? Porque foi uma parte que foi introduzida agora. Mas, em compensação, ele vai dar uma formalização muito melhor do que a norma anterior. A norma anterior, simplesmente você classificava o risco de acordo com uma tabela, onde apareciam alguns exemplos, e você classificava o risco. Agora não, você faz isso de uma forma muito mais detalhada, você faz isso através de uma análise de risco. Então, essa parte 2 vai apresentar esse gerenciamento de risco, ou seja, você tem uma instalação, você tem uma edificação, uma estrutura, como a norma fala. A estrutura é o termo genérico para edificação, para uma planta industrial, então a norma chama de estrutura. Você tem uma estrutura em um determinado local e que apresenta um risco. Esse risco, se adotado uma medida de controle, ele vai ser reduzido. Então, veja, isso é muito mais lógico. Essa formalização é muito mais racional. Então, é muito importante que a gente entenda esta parte que foi introduzida e que é nova, e como tudo que é novo, tem uma certa dificuldade. Isso é verdade. Depois, na parte 3, a norma vai falar dos danos físicos a estruturas e os perigos à vida. Então, veja, aqui ela vai falar dos danos físicos devido ao impacto da descarga atmosférica na estrutura, ou próxima da estrutura, com relação à estrutura e à vida, com relação às pessoas e os animais. E na parte 4, essa é uma novidade. Aqui, inclusive, você vai encontrar um entrelaçamento, né, entre as 5419 e as 5410. Então, são sistemas elétricos e eletrônicos internos à estrutura, ou seja, os efeitos da descarga atmosférica nos equipamentos. Isso que antes não era tratado. A norma, até a edição anterior, né, de 2005, ela não tratava desse assunto. Bom,
Vamos olhar aqui, essa é uma figura que está na norma, é a primeira figura da parte 1, dando um direcionamento geral. Se vocês olharem no cantinho aqui, ela já está falando, olha, era uma figura da IEC, para mostrar essa coerência, essa adequação da norma brasileira à norma internacional. Bom, a gente tem aqui uma ameaça da descarga atmosférica e, portanto, nós temos um risco associado a essa descarga. Como é que a gente quantifica esse risco? Esse risco ele é quantificado pela parte 2 da norma. Então, a parte 2 da norma apresenta a metodologia para quantificação do risco. E aí nós vamos analisar se esse risco é aceitável ou não aceitável. Veja que isso aqui é totalmente coerente com o conceito de segurança. Então, a norma vai estabelecer ou um outro regulamento, o ideal é que seja um regulamento, o nível de segurança que é aceitável, ou seja, qual é o risco aceitável e qual é o risco que não é aceitável, qual é o número, a quantificação. E aí, dado esta quantificação do risco, nós vamos ter o PDA, a proteção contra a descarga atmosférica, que é dividido em duas partes. O SPDA, que é as medidas de proteção contra o impacto direto que vão causar danos à estrutura ou à vida. Portanto, isso aqui é tratado na parte 3 da 5419. E as medidas de proteção contra surto, o MPS, que é tratado na parte 4 da NBS 5419. Então, esta figura, ela mostra a integração das várias partes da norma. É evidente que a parte 2, 3 e 4, porque a parte 1 é de princípios gerais. Bom, aqui a norma vai falar do tipo de dano que a descarga atmosférica pode provocar. A descarga atmosférica pode provocar um dano quando o ponto de impacto é na estrutura. Então, a norma apresenta quais são os danos que ela pode provocar para a gente poder fazer análise de risco. Quais são os danos? Então, os danos quando o impacto é direto na estrutura, quando o impacto é na proximidade de uma estrutura. Nós podemos ter também o impacto direto numa linha elétrica ou tubulação metálica conectada à estrutura. Então, a descarga vai vir através da rede elétrica ou através da tubulação, devido a um impacto direto. Ou um impacto nas proximidades da linha elétrica ou da tubulação elétrica. Então, veja que a norma estabelece agora, de uma forma muito mais completa, o como a descarga atmosférica pode causar dano, seja nas estruturas, seja nos equipamentos, ou seja nas pessoas. A norma de 2015 trouxe algumas alterações com relação à norma de 2005 do ponto de vista do dimensionamento do SPDA. Veja, a norma de 2005 já era uma norma muito madura do ponto de vista do SPDA. O que foi o grande acréscimo na edição de 2015? O gerenciamento do risco e o MPS, que antes não tratava. E a primeira parte que vai dar os princípios gerais. Veja que foi mantido os mesmos 4 níveis de segurança, 4 níveis de proteção. Então, nós temos o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. A esfera rolante era o raio de 20, de 30
45 e 60. Foram mantidos os níveis de 2005. A malha 5, 10, 15 por 15, antes era 10 no nível 3 e 15 por 15. Veja que teve um ajuste aqui. E 20 por 20 no nível 4. Uma outra alteração ocorreu no método de Franklin, no ângulo de Franklin. Veja, esse ângulo de Franklin é um negócio meio encrencado. Não tem nenhum sentido físico esse ângulo. O raio vem de cima e você tem um ângulo de proteção embaixo. Isso já era para ter saído da norma, mas continua, tem quase que uma pressão, né, da comunidade técnica para não tirar esse ângulo. Se vocês lembrarem, antigamente, o ângulo de Frank era constante. A norma de 2005 trouxe vários ângulos para alturas diferentes. Então, veja, já foi um avanço. O que está fazendo aqui, gente? Está corrigindo, está calculando o ângulo de Franklin pela esfera rolante. A esfera rolante é muito mais precisa. Ela tem o sentido, que é o método eletrogeométrico, ela tem o sentido físico. A esfera rolante é a forma geométrica de fazer o projeto. Então, veja, o que a norma de 2015 fez foi, agora trouxe uma figura, ela trouxe curvas, onde você tem altura pelo ângulo. Então, você não tem mais ângulos constantes para ranges, mas tem agora uma curva que é muito mais precisa. Então, essa foi uma alteração. Do ponto de vista das descidas, a norma alterou um pouquinho. Olha, a classe de SPDA, o nível de proteção 1 é 10, o 2, 10, antes o 2 era 15, o 3, 20, agora o 3 é 15 metros, e o nível 4, 20 metros. E a norma trouxe mais um ponto para poder acertar isso, porque antigamente, por mais que ela falava que era um espaçamento médio e tal, tinha gente que jogava esse espaçamento, às vezes por razões estéticas, todas as descidas de um lado só, todas as descidas escondidas. Agora a norma fala que as distâncias entre as descidas são essas, e aí fala que é aceitável uma variação no espaçamento dos condutores de descida de 20%. Então agora fica um pouco mais claro o como fazer isso, que a distribuição tem que ser homogênea, senão o campo vai concentrar tudo num lado só, e você vai ter um dano dos equipamentos daquele lado, isso é evidente. E por último, tem se falado muito que a nova norma tirou o limite de 10 ohms que existia na norma antiga. Isso não é verdade. Se nós olharmos o texto que está agora, realmente não aparece nenhuma menção ao número 10. Quando se tratar de dispersão da corrente de descarga atmosférica, este é o texto retirado da norma. Comportamento em alta frequência. A descarga atmosférica é um comportamento em alta frequência. Então, uma descarga atmosférica para a Terra, o método mais importante de minimizar qualquer sobretensão potencialmente perigosa é estudar e aprimorar a geometria e as dimensões do subsistema de aterramento. Deve-se obter a menor resistência de aterramento possível, compatível com o arranjo do eletrodo, a topologia e a resistividade do solo no local. Realmente, aqui não aparece nenhuma referência ao 10. Agora, vamos ver o que a norma anterior falava. E lá aparece o número 10, mas o que é e como é que é? Então, veja, para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica sem causar sobretensões perigosas, veja, é mais ou menos o mesmo sentido que está sendo dado aqui. Simplesmente está se pegando outras palavras, o texto é mais preciso. Então, para assegurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica sem causar sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais importantes que o próprio valor da resistência de aterramento. Então, veja, é o que está falando aqui. É preciso aprimorar a geometria, as dimensões. Então, veja,
o texto agora é mais preciso, mas este conceito já estava em 2005. Por quê? Porque aquilo que eu falei para vocês, do ponto de vista do SPDA, a norma de 2005 já é uma norma madura, já era uma norma madura. Então, não teve uma alteração brusca, não teve nada do ponto de vista de SPDA. Teve um aprimoramento, sim. Mas veja, aí começa a introduzir o conceito que muitos entendem de forma errada, mas veja, vamos ver o texto aqui, fica claro. Entretanto, olha, a frase já começa com entretanto. Aí depois já vem um recomenda-se. Ela não fala deve como uma prescrição da norma, ela fala recomenda. Para o caso de eletrodos não naturais, uma resistência de aproximadamente 10. Veja como é que é frontalmente diferente do texto que a gente encontra em muitos memoriais descritivos, que a resistência de aterramento deve ser menor ou igual a 10 ohms em qualquer época do ano. Veja, não é isso que está escrito aqui. Nem parecido. Primeiro que não está falando que é menor ou igual, está falando que é aproximadamente. O que é aproximadamente? Sei lá, mas é aproximadamente. Aí ela vai falar, veja que ela não garante nada com esses 10 ohms. Desculpa, não garantia. Como forma de reduzir os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de centelhamento perigoso. Agora, olha como é que está claro que o 10 não é um número importante. No caso de solo rochoso ou de alta resistividade, é onde vai dar problema da resistência, poderá não ser possível atingir valores próximos dos sugeridos. Veja aqui, ela ressalta que o valor é sugerido e não limite, como alguns falam. Neste caso, a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto. Então, veja, a norma de 2015 não veio acabar com os 10 ohms. Os 10 ohms já não existiam. Essa é a razão. Os 10 ohms já não existiam. Só que o fato de aparecer o número 10, mesmo citando aproximadamente, mesmo falando que poderá não ser possível atingir valores próximos dos sugeridos. Muita gente ainda teimava com resistência de aterramento menor ou igual a 10 ohms em qualquer época do ano. E mais, tem gente que ainda hoje quer usar produtos para diminuir a resistência de aterramento. Então, a norma de 2015, do ponto de vista DSPDA, do ponto de vista da proteção contra surto, ela trouxe uma revolução. Não tinha nada. Trouxe uma revolução. Não tem parâmetro de comparação o que está escrito lá com o que está escrito na 5410, por exemplo. Então, a parte 3 já era uma norma, é a 5419 de 2005, com uns aperfeiçoamentos, é evidente. Por exemplo, a 2005 não falava do risco para as pessoas, era só o impacto na estrutura, essa fala. Então, a minha ideia hoje aqui, até para o vídeo não ficar muito longo, eu vou voltar nesse assunto para a gente falar do MPS, para a gente falar da análise de risco, para a gente falar da proteção das pessoas. Então, eu vou voltar em outra ocasião. Então, só para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou encerrando por aqui e mostrando isso. Do ponto de vista de SPDA, a gente teve um aperfeiçoamento. Do ponto de vista de análise de risco, do ponto de vista de medida de proteção contra surto, a gente teve uma revolução. Então, é isso que a norma de 2015 apresentou. Espero que tenha contribuído com você, com esse vídeo, que as informações tenham sido úteis. Se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, inscreve no canal se não for inscrito,
Avisa para os amigos do canal, se você gostou do canal. Clica no sininho aí para você receber a notificação de quando a gente postar alguma coisa nova. Tá bom? Até mais.